Patrícia Mendes e esse é o podcast Segunda Chance. Nesta temporada, Personagens Bíblicos, nós estamos falando de homens que se colocaram perante Deus e, por causa desta atitude, eles receberam oportunidades únicas e sobrenaturais e extraordinárias e contaram histórias através das suas vidas para a gente, para que nós pudéssemos hoje viver confiando e acreditando que o nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje e será para sempre. Um desses personagens mais especiais é Davi, que todos nós gostamos muito. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Samuel 23. Lá diz o seguinte: são estas as últimas palavras de Davi. Palavras de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio e a sua palavra está na minha língua. Que linda declaração! Nenhum de nós pode medir os resultados da luta e da caminhada de Davi naquelas colinas. Nenhum de nós pode medir a comunhão com a natureza e com Deus que Davi desenvolveu naquele momento. Ali Davi passou alegrias, ali Davi passou tristezas, ali Davi escreveu salmos, ali Davi aprendeu a desenvolver um caráter semelhante ao de Cristo. Foi ali, naquelas primeiras lições da vida, que Davi se desenvolveu de tal forma que o capacitou a se tornar um dos homens mais importantes da terra. Davi se tornou rei. Mas foi ali, foi exatamente ali, cuidando de ovelhinhas, com harpa na mão, fazendo salmos suaves, às vezes com letras felizes, às vezes com letras para honrar e glorificar o nome de Deus, às vezes colocando em suas letras suas dores, seus sofrimentos e os seus medos. A gente percebe que foi ali naquele momento que Davi desenvolveu uma amizade com Deus que todos nós ansiamos ter. Foi muito especial esse momento com Deus lá no meio daquele mato para Davi. Foi algo que fortaleceu a sua fé de tal forma que o capacitou a tomar decisões, a se posicionar diante de Deus nos momentos onde este homem tinha o poder em suas mãos. É claro que Davi não foi perfeito e nós conhecemos a história, mas Davi foi um homem que foi chamado por Deus como aquele que tinha o coração segundo Deus. E talvez Davi não foi chamado por Deus desta forma no momento que ele pecou contra Deus. Mas Deus observou em Davi toda a sua trajetória. O amor que movia Davi, as tristezas que assediavam a Davi, os triunfos que acompanhavam a ele, tudo Davi usava como assunto para o seu pensamento entre ele e Deus. E ao ver o amor de Deus em todas as providências de sua vida, seu coração sempre palpitava com mais fervorosa adoração e gratidão, e sua voz soava com mais opulenta melodia. Sua harpa era dedilhada com alegria mais exultante, e aquele moço pastor, ele ia de força em força, de conhecimento em conhecimento, pois o Espírito do Senhor estava sobre ele. Diz o livro Patriarcas e Profetas, na página 642, escrito por Ellen White. Davi contemplava as perfeições de Deus, e ele fazia isso tendo as mais claras concepções de Deus, porque Deus ia desvendando diante dos seus olhos, perante a sua alma, aquilo que Deus tinha de mais especial para a natureza,
para a vida do ser humano, o seu cuidado, o seu amparo, o seu perdão. Davi era iluminado toda vez que ele tinha dentro do seu coração algo que estava muito obscuro, e você percebe que ele traduz isso nos seus salmos. Mas quando Davi escreve lá em 2 Samuel 23, dizendo para a gente: palavras de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do salmista de Israel, o Espírito do Senhor fala por meu intermédio e a sua palavra está na minha língua. Ele sabia do que ele estava falando. Ele sabia de quem ele estava falando. E o pensamento que eu quero deixar aqui para você pensando em Davi é que muitas vezes a simplicidade das coisas que vivemos na nossa vida pode nos aproximar muito de Deus. Quantas vezes a gente se aproxima de alguém muito humilde, muito simples, que nos ensina muito? Comigo já aconteceu diversas vezes. Porque são pessoas que talvez estejam mais relacionadas com a simplicidade da vida. E era o que Davi vivia. Davi não se tornou um homem sábio quando foi rei. Aliás, quando foi rei foi quando ele deu a sua maior mancada. Davi se tornou sábio quando ele, na maior simplicidade, dependeu de Deus. E eu queria deixar esse pensamento para você. É nas pequenas coisas que Deus se faz manifesto a nós. É nas pequenas coisas que a voz de Deus pode ser ouvida. É nas pequenas coisas que Deus nos ensina. E é nas pequenas coisas, às vezes, que Deus vai criar situações na nossa vida para nos presentear com coisas grandiosas, como Ele fez com Davi. Ele o elevou de tal forma que Davi se tornou rei. Eu não sei o que você tem esperado de Deus. Eu não sei o que você tem desejado para a sua vida. Eu não sei quais são os projetos e os sonhos que você tem. Mas neste momento, pode ser que você não esteja no degrau que você deseja. Confie. Use este degrau para aprender, para se aproximar de Deus, para exaltar o seu nome. Deixe com Ele o lugar aonde você quer chegar. Que Deus te abençoe.